Na manhã de 8 de maio de 2025, o Colégio Livre Aprender em Uberaba, Minas Gerais, virou palco de uma tragédia que ninguém poderia imaginar. Melissa Campos, uma estudante de 14 anos, recebeu um bilhete de um colega de classe. Algo comum na adolescência. Ou assim parecia. Minutos depois, o que era para ser mais um dia de aula se transformou em puro terror. Um ataque brutal, em plena sala de aula, deixou alunos e professores em choque. Um colega de Melissa de longa data a atacou subitamente, desferindo facadas contra a garota. No meio do caos, um pai desesperado tenta salvar a filha com as próprias mãos, mas já era tarde demais. Enquanto a comunidade escolar mergulha no luto, surgem perguntas perturbadoras. O que motivou o agressor? Como ninguém viu os sinais? E o mais intrigante, o crime teria sido premeditado? No episódio de hoje, o Investigação Criminal True Crime, você vai conhecer os bastidores de um crime que interrompeu brutalmente os sonhos de uma menina que tinha a vida inteira pela frente. Melissa era uma menina de apenas 14 anos, ela estava ali no início da sua adolescência, da sua puberdade. Ela era uma menina doce, meiga, apesar de tímida no início, ela conseguia fazer amigos por onde quer que ela fosse. Ela tinha, assim, dezenas de amigos na escola, na igreja dela, onde quer que ela passasse, ela brilhava e ela chamava a atenção das pessoas e atraía todo mundo ao seu redor. Ela era inteligente, dedicada, tocava piano, ela era super envolvida, ela era uma menina cristã, os pais dela são cristãos, então ela era muito envolvida na igreja, com coral, cantava, tocava piano. Ela era uma menina simplesmente espetacular. Eu estava trabalhando, tinha acabado de chegar em casa do trabalho, estava até atrasada na hora do almoço, e meu telefone tocou e minha irmã, a outra tia da Melissa, me ligou desesperada, perguntando: Marisa, você sabe o que está acontecendo? A Rosana te falou alguma coisa? Eu falei: o quê? É sobre a Melissa? Eu falei: não sei, o que está acontecendo? Eu fiquei sabendo que ela foi esfaqueada na escola, não estou entendendo. E eu falei: Raquel, é mentira, isso não pode estar acontecendo. Como na escola, né? Aí ela me falou: não, eu estou na porta e tem ambulância na porta da escola, tem polícia aqui, alguma coisa aconteceu. E por que que essa ambulância está aqui? Por que que ela não saiu? E eu ainda falei para ela: Raquel, às vezes tem outras crianças precisando de atendimento. Talvez a ambulância da Melissa já tenha saído, já estava no hospital, vá para o hospital. E não deu nem tempo. Eu desliguei o telefone, ela falou: tô indo para o hospital, então. Procurar ela lá. Aí a gente desligou o telefone e imediatamente a Rosana, mãe da Melissa, mandou mensagem no grupo de nós irmãs, nós 4 irmãs, avisando que a gente tinha perdido a Melissa. Foi inacreditável, assim, nos primeiros momentos eu não conseguia entender. Eu ficava pensando: não, mas tem que ter algum engano, tem que ter algum erro. Isso aqui não é certo. Imediatamente eu larguei meu trabalho, fui para lá, e infelizmente era verdade. Eu encontrei minha irmã e meu cunhado ainda na escola. A Melissa já estava no IML. E aí eu só a vi no IML. Foi muito rápido, né? Ela estava dentro da sala de aula, sentada na carteira dela, no meio da aula, com todo mundo em volta, né? E então o que eu sei é que foi rápido, ela conseguiu ainda dar alguns passos, se levantar, dar alguns passos e caiu. E aí que perceberam que tinha acontecido alguma coisa, né? Que é tão inusitado, tão, né? Ninguém esperava que isso acontecesse. Quando perceberam que ela estava machucada, que ela estava caída, o professor já iniciou ali os primeiros socorros, chamou um outro professor que era estudante de medicina para auxiliar nos primeiros socorros. O SAMU foi acionado, o Corpo de Bombeiros foi acionado. O próprio pai da Melissa trabalhava na escola como professor e como coordenador também. Ele foi chamado, imediatamente ele foi para lá para tentar ajudar. Ele viu ela, tentou fazer alguma coisa, mas infelizmente não deu tempo de fazer nada. Foi atingida a artéria pulmonar, então ela perdeu sangue muito rápido. Em menos de 1 minuto ela já tinha perdido a consciência. Foram 2 envolvidos, né? O principal envolvido, que foi o que desferiu as facadas na Melissa, eles se conheciam desde a infância. Ele frequentava igreja também, os pais também eram cristãos, tinham frequentado a mesma igreja no passado, então ele conhecia a Melissa, os pais conheciam, os pais dele conhecem os pais da Melissa, já até frequentaram a casa deles.
eles não eram muito chegados, muito amigos, né? Mas eles já tinham se visto em vários eventos da igreja, né? E tudo mais. E o que a gente tem de conhecimento, assim, por fontes que depois comentaram com a gente que conheciam ele, é que ele nutria uma certa fixação pela Melissa, que ele sempre falava dela e se incomodava pelo brilho que ela tinha e pelo papel que ela ocupava em relação aos colegas, né? A gente sabe que ele era um menino mais antissocial, um menino mais fechado, que tinha poucos amigos, que não tinha a destreza social que a Melissa tinha, e ele se ressentia disso, né? O outro envolvido, que é o coautor, a gente acredita que seja só um colega de sala mesmo, ele não tinha um relacionamento prévio com a Melissa. Eu acho que tem o envolvimento da misoginia. Eu acredito que quando uma mulher, o brilho de uma mulher é suficiente para incomodar um homem a ponto dele querer assassinar ela, dele não suportar que ela seja melhor do que ele, que ela seja mais bem-sucedida do que ele, a gente não pode negar o papel da misoginia. Então, nós, como família, continuamos acreditando que a alcunha correta para o crime seria feminicídio. Nós já éramos muito unidas como irmãs e agora nós temos estado ainda mais presentes na vida uma das outras, porque nós precisamos agora apoiar demais a Rosana, né? É uma perda irreparável. Se é difícil para a gente, se é indescritível a dor para a gente, eu não consigo imaginar como é para ela passar pelo quarto da Melissa todos os dias e ver ele vazio. Então, a gente tem tentado estar presente o máximo possível na vida uma das outras, jantar juntas, né, dar todo o suporte, estar sempre conversando com ela, sempre conversando com o irmão da Melissa, o irmão mais novo que ficou também, né. Eu acho que a união, nesse momento, ela é essencial. Se a gente não tivesse umas às outras, eu não sei o que seria de nós. Que eu saiba, ficou uma semana sem ter aulas, né, as atividades ficaram paralisadas, até para a polícia ter um tempo de investigar, entender se tinha mais algum envolvido ou não, e se as outras crianças corriam perigo, né? Depois que foi estabelecido que eram só os dois envolvidos, as aulas foram liberadas depois de uma semana. Nesse período, eu sei que houve psicólogos dentro ali da instituição, apesar de não ter aula, eles recebiam as famílias dos alunos, os próprios estudantes e também os funcionários da escola que ficaram muito abalados para prestar apoio psicológico. Houve, inclusive, um apoio do governo federal, do MEC, para prestar esse apoio psicológico. Eu acho que o principal papel não é nem da escola, é dos pais, porque a escola, ela não tem como vigiar a mochila de todos os alunos todos os dias. Não tem como saber tudo que o aluno escreve no caderno, tudo que ele faz em casa, tudo que ele conversa no celular, né? Eu acho que grande parte dessa responsabilidade é das famílias. Por mais que a gente possa, né, argumentar, vamos ter detector de metal nas escolas, vamos colocar câmera de segurança, tinha em todas as salas. Inclusive, foi filmada, tá, o ato deles, né? Foi filmado. Mas o que mais poderia ser feito? Não tem como a gente vigiar nesse nível. Eu acho que o que falta muito é as famílias verem o que está acontecendo dentro de suas próprias casas. Muitas vezes são pessoas que não têm tanto contato com os adolescentes ficam fechados no quarto, que não sabem o que está acontecendo psicologicamente com ele, né? Nesse caso, inclusive, o autor principal, ele já tinha sido chamado pela escola várias vezes por problemas de comportamento, e a família tinha sido orientada a procurar ajuda psicológica, ele já tinha escrito cartas de suicídio, né, já tinha demonstrado ideação suicida, problemas psicológicos, e a família se recusou a procurar ajuda. Então, o que mais a escola pode fazer? Ela pode obrigar? Não tem como. Eu gostaria de comentar apenas em relação a quanto a lei é branda, né? São dois meninos que cometeram um ato cruel, hediondo, horrendo, na frente de dezenas de pessoas, sem nenhuma vergonha, sem nenhum medo de serem pegos, filmados, né, com a certeza da impunidade. Eles estão em internação provisória agora, né? Vai sair a sentença, mas o máximo que eles vão ficar é 3 anos cumprindo medida socioeducativa. E ainda tivemos notícia, a família teve notícia por conhecidos da família deles, que eles estão tendo noite de pizza, recebendo aguinha com gás, barrinha de chocolate da família toda semana. Então, assim, a gente perdeu a Melissa para todo sempre. Ela nunca mais vai comemorar um Dia das Mães, ela nunca mais vai estar aqui com a gente. Enquanto isso, eles estão bem, comendo pizza com a mãe e com o pai, achando que vão sair daqui no máximo 3 anos, e olhe lá.
É muito revoltante. A lei é vergonhosa. Lembrando que esse vídeo é apenas um corte. Para acessar o conteúdo completo, o link vai estar na descrição, no card ou na tela final. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva, deixe o seu like e acompanhe todos os nossos conteúdos aqui no canal.